aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do MoonLab e hoje o assunto é muito importante porque a gente vai investigar como você pode estudar qualquer idioma e ter excelentes resultados usando um aparato das neurociências, da linguística, para estar desenvolvendo os seus estudos. Então, se você não conhece o MoonLab ainda, eu e o André, meu co-host, André Reis, a gente investiga a ciência da linguagem. Então, a gente traz estudos, pensadores, a prática e a experiência da vida real, da jornada de aprendizagem, para você poder estar se inspirando aí e trazendo esse conhecimento dentro dos seus estudos também. Se você não assistiu o episódio da semana passada, foi muito interessante, a gente trouxe também vários estudos, a gente mostrou modelos e diagramas para vocês, então confiram também aí no canal do MoonLab, tá bom? Então, André, o assunto de hoje é justamente esse, como que a gente consegue criar um sistema onde qualquer pessoa, não importa a idade, não importa o background, não importa os métodos que ela utilizou no passado, como que qualquer pessoa consegue aprender idiomas sozinho? Exato. Como que você começaria assim? Se você, aqui que a gente já fala bastante do norueguês, aqui no alemão, mas vamos pensar num outro idioma. Qual outro idioma você quer aprender e como é que você começaria a aprender esse idioma sozinho? Acho que é um caso meio à parte, porque eu pretendo sair do norueguês e ir ou pro sueco ou pro dinamarquês, porque já são linguagens próximas ali, né? Então eu ia mais fazer uma aquisição cultural daqueles países, uma leve imersão ali, ver o que eu vou conseguir entender só usando o meu norueguês, né? Como se eu estivesse abatendo matéria na faculdade, basicamente. Né? Mas, cara, começando do zero, assim... O dia zero, como que é esse dia zero? O dia que você toma essa decisão de aprender o idioma. Eu acho que você tem que encontrar a mentalidade certa, sabe? E você pensar em quais são suas expectativas com a abordagem que você está planejando. Certo. Essa mentalidade é muito importante, pessoal, porque assim, muitas pessoas que começam a estudar sozinho, elas têm expectativas muito erradas em relação ao seu progresso. E é algo que eu sempre falo, estudar sozinho nada mais é do que você tomar uma decisão hoje de que aquele idioma vai fazer parte da sua vida, parte da sua rotina, parte do seu dia a dia. Então, quando a gente parte por essa ótica, né, as pessoas elas têm assim, não, eu quero começar a aprender o idioma porque eu quero ser fluente. E não é que isso seja um problema por si só, mas isso pode fazer com que a gente tome caminhos e decisões que não necessariamente vão ser produtivas para a nossa jornada. Porque, pessoal, assim, esse é um conhecimento que a gente vem construindo aqui dentro do MoonLab. Então, por exemplo, eu vou mostrar agora para vocês o nosso cérebrozinho anatômico aqui, que eu mostro em praticamente todos os episódios. Então, nós temos essa região aqui, que é a divisa do lobo temporal e parietal, perto da região de Wernicke. E aqui nós temos essa região que é associada à compreensão. Então, nós precisamos ter esse contato com o idioma para estar enviando informação ali. Então, a gente vai estar usando o hipocampo, a gente vai estar usando as nossas experiências para estar alimentando essa região. Então, você precisa ter muito as suas expectativas em xeque. Porque essas mudanças não acontecem da noite para o dia. Quer ver, por exemplo, André, tem quanto tempo que você está estudando norueguês ou tendo contato com norueguês? Pouco mais de 6 meses, creio eu. 6 meses. E como é que foi esse processo de adaptação, assim, do norueguês parecer uma língua completamente alien, até você conseguir distinguir, ok, essa é uma frase que começa aqui, termina aqui, tem essa sílaba, essa aqui? Olha, eu comecei usando muito, assim, usando o inglês como muleta por muito tempo, um mau hábito, né? E eu demorei muito para encontrar os hábitos corretos, né? Para identificar o que funcionaria para mim, né? Que, como você falou, a jornada é diferente para cada um. Exato. Né? Exato. Então, eu fui adaptando a forma de estudar, mas não existe um método, né? Não existe uma receita de bolo. Exato. Certo? Vai ter coisa, pode ser que uma certa receita de bolo funcione para uma pessoa, mas não vai funcionar para todo mundo. Exato. Né? Para você entender, você viver aquele idioma. Mas acho que um ponto assim que foi bem definitivo, foi um marco assim no meu aprendizado, foi quando eu comecei a seguir páginas de notícias norueguesas. No YouTube? Não, no Instagram. No Instagram. No YouTube eles postam shorts, né? Que eu descobri hoje que eles postam shorts, já assisti alguns, mas sim, não entendi bolhufas, né? Mas uma frase ou outra, eu olhando assim e
ignorando que parei ali no short, o shorts continuou, mas a minha mente parou ali naquela frase, eu falei, isso aqui eu sei, sabe? Que isso, querendo ou não, vai aumentando a velocidade com que a gente consegue compreender, né, o que está escrito. Ou não só compreender, mas sentir familiaridade com o que está escrito. Né? Exato. E pessoal, assim, notem que eu falo muito aqui, a gente fala muito sobre a autonomia do estudante e os comportamentos de um fluente. Então percebam como o André, assim, ele não pegou um curso pronto que falou, você vai ter que aprender isso nessa ordem específica. Cada pessoa, ela carrega uma bagagem diferente. Então um aluno, por exemplo, como que eu posso falar que um aluno que veio, ele fez 2 cursos de inglês, ele leu não sei quantos livros de gramática, e a partir do momento que ele decide estudar inglês sozinho, a jornada dele vai ser igual de uma pessoa que aprendeu e começou a ter contato com o inglês jogando. É uma jornada completamente diferente. Dentro do ESA, da nossa comunidade Biglobo, que você pode estar acessando o link da descrição, ou escaneando aqui o QR Code, a gente fala muito sobre 3 princípios, que é a autonomia do estudante, a autoanálise e a estratégia personalizada. Então lá a gente tem todo um material falando sobre como você pode montar esses planos de estudos, mas a essência é que eu preciso entender a minha realidade, ou seja, eu preciso me autoanalisar para eu poder ter uma autonomia de buscar esses materiais e só então desenvolver uma estratégia personalizada. Cara, assim, eu vejo muito esses erros que a galera tem, que eles acham que aprender a estudar sozinho é só eu encontrar um material e pura e simplesmente ter contato com esse material. Ou seja, eles têm a jornada tradicional sozinho no digital. Acaba sendo um problemaço, cara. O que você acha que é porque as pessoas elas estão sempre buscando o easy way out? Tipo... Cara, eu acho que não é nem easy way out, porque ela tem easy way out, tipo saída fácil. Não é necessariamente... Não é nem o termo correto, né, pra agora, mas... Não, mas eu acho... argumento. Não, é isso aí mesmo. A pessoa, ela sabe que aprender idiomas vai ser difícil. Só que ela quer ter um caminho fácil justamente na jornada dela. Ela tem dificuldade de, por exemplo, se autoanalisar para dizer eu tenho que estudar gramática, eu tenho que estudar pronúncia, eu tenho que estudar listening, eu tenho que estudar reading, eu tenho que melhorar meu writing, talvez eu tenha que fazer X, Y, Z. Então ela não tem autonomia. Esse que é o ponto. O termo autonomia do estudante vem disso. Então a pessoa ela é muito refém de uma jornada que é feita por outras pessoas. Então assim, ela não consegue imaginar uma trajetória que seja dela própria, sabe? Isso cria tantas lacunas na aprendizagem. Seria a mesma coisa de eu falar para uma pessoa, eu tenho TDAH, certo? A forma que o TDAH me afeta não é a mesma forma que afeta várias outras pessoas. A minha mãe tem TDAH, certo? Ela consegue trabalhar, a vida toda dela ela trabalhou sem precisar de remédio, certo? Eu, para certas coisas, eu preciso do remédio de déficit de atenção, senão eu não consigo focar, certo? Afeta a gente de formas completamente diferentes. Exato. As coisas que ela esquece, a forma como a gente divaga no assunto e consegue voltar às vezes, o que distrai ela, às vezes não me distrai, né? Cada pessoa é uma pessoa, né? Exato. É completamente diferente. E seria a mesma coisa que eu chegar na minha mãe e falar assim, mãe, para você parar de se distrair com o TDAH, você tem que fazer igual eu faço. Não é assim, entendeu? Eu lutei contra a depressão, fulano tá lutando contra a depressão. Cara, eu fiz isso aqui pra sair. Pode ser que ajude? Pode, mas não é bem assim, né? Cada pessoa é afetada de uma forma diferente por aquilo e vale a mesma coisa pro aprendizado. Cara, é muito importante isso que você falou, André, porque eu vejo muitas pessoas assim, não é julgando, tá, pessoal? Novamente, isso na verdade é positivo pra gente, porque a gente não precisa necessariamente criticar outros métodos, porque a gente sempre fala, todo método, toda técnica, todo aplicativo, todo material que você tem contato é complemento. Não importa, não tem tipo um mais certo ou mais errado. É o que faz mais sentido para você naquele momento ou não. O que eu quero dizer com isso? Muita galera que aprendeu inglês sozinho, que não é um professor tradicional, é um autodidata, né, que é fluente em inglês, não sei o quê. Aí começa a vender curso ensinando a forma como ele aprendeu. O que não é um problema, ok? Não tô dando shade de ninguém, não é isso, não é alfinetada nem nada. Eu só tô mostrando que a forma como a gente aprende sozinho é muito individual, a jornada é muito subjetiva. Então, se eu vendo um curso falando a minha jornada, para mim é interessante que isso seja um pedaço do produto inteiro.
Porque o foco em si tem que fazer, e isso para mim é o mais importante. Se você que está assistindo agora, na sua casa, está almoçando aí, é importantíssimo que você entenda que você precisa mudar a jornada para o seu caso, para o que você pode aplicar. Então, meus gostos são diferentes do seu gosto, que talvez seja diferente do gosto do André. Então, cada um tem um gosto diferente, vai ter um uso diferente, uma aplicabilidade diferente. Então, assim, percebam que, isso que eu quis dizer, que as pessoas não é que elas querem uma saída fácil, mas elas querem uma rota clara. A aprendizagem de línguas é tão confusa para a grande maioria das pessoas que elas pegam assim, então, por exemplo, elas veem alguém que é fluente e falam assim, caraca, essa pessoa fez o que eu quero fazer. Aí ela vai, então, tenta aprender com aquela pessoa, o que é perfeito, correto. Porém, é importantíssimo que essa pessoa vá com a mentalidade sabendo que é um complemento. Sim. Que a jornada dela vai ser diferente. Você pode até ser que você pague um curso tradicional, por exemplo, e você encontre dentro de várias metodologias que eles aplicam ali, você encontra uma ou outra que encaixa no seu formato de aprendizado. Uhum. Mas pode ser que seja só a minoria, pode ser que nenhuma se aplique, pode ser que todas se apliquem. Depende de cada um, né? Mas eu acho que um exemplo que é bem relatable, né? Uhum. Que é bem fácil da gente se conectar, associar, é quando você está na escola, na faculdade e tudo mais, e você perde um dia de aula e você pergunta para um colega seu, cara, me empresta seu caderno para eu estudar aí, para a prova, eu não tenho esse dia aí, eu faltei essa matéria, eu perdi, vai cair isso na prova, né? Quando me emprestar seu caderno, você pega o caderno do seu amigo e você fica meio perdido ali, porque a forma que ele anotou é diferente da forma que você anotaria. Essas pessoas que têm a experiência com contato com o idioma, elas têm a própria interpretação delas com aquela jornada. Ou seja, a sua interpretação vai ser diferente dela, só que você não sabe disso ainda porque você não atravessou essa jornada. Então você não sabe identificar se aquela jornada daquela pessoa que você está identificando realmente é ideal para você. Você anotar no seu próprio caderno e depois você, no dia da prova, você abrir o seu caderno para estudar, é muito diferente de você abrir o caderno de uma outra pessoa para você estudar, né? É diferente você fazer uma cola do caderno de outra pessoa e você mesmo anotar o que você entendeu, né? Isso se relaciona, pessoal, com o seguinte, esses cursos e escolas, etc., que separam um material para você, eles entregam mastigado para você, só que a interpretação deles, e esse que é o ponto, toda a interpretação, inclusive, vou colocar um artigo aqui anexo para vocês, falando sobre esse estudo ativo, essa prática ativa e também o retrieval memory, que na verdade é uma das práticas que hoje a gente sabe que é uma das melhores práticas para você estar realmente exercitando o seu hipocampo, a memória no geral. Esse retrieval memory seria o equivalente a o que aquela pessoa falou, o que ela queria dizer com isso, aquela frase, aquele contexto estava falando sobre o quê? É diferente de memória explícita, que seria, por exemplo, em que ano aconteceu tal coisa? Aconteceu no ano tal, com tal pessoa. Isso seria uma memória, não lembro se é explícita ou declarativa, acho que é declarativa, você está declarando ali daquela, ou talvez seja os dois. Enfim, neuroanatomistas, desculpem, mas o que eu quero dizer com isso é que as nossas experiências ali, as nossas memórias são determinadas pelas nossas experiências. Então, se você não tem esse contato por si só, a sua leitura de mundo, é muito difícil de você ter essa autonomia na língua depois. Talvez você tenha dificuldade de estar falando de forma mais espontânea, de forma mais natural. Tudo isso importa. Aí, pessoal, uma das coisas que as pessoas não têm uma expectativa, assim, eu acho que elas pecam muito na questão do planejamento, cara. No planejamento de identificar qual área ela tem que focar primeiro. Qual que são as prioridades, né? Então, se a gente para pensar, por exemplo, vamos fazer um brainstorm rápido aqui. Se eu quero ser fluente, what I'm looking for, tipo assim, o que eu estou buscando? Eu estou buscando pronúncia, estou buscando um contato diário, o que mais? A minha visão, o que eu busco atualmente, é poder ter essa compreensão inicial do idioma, primeiramente. Então, eu estou focado muito no reading, primeiramente, para depois avançar o resto. Né? Essa compreensão, você disse, de você ter um contato com material que não tenha fricção, né? Que, tipo assim, você consegue ler um texto sem ter que abrir o tradutor toda hora. Isso. Ou até conseguir fazer isso abrindo o tradutor de vez em quando, uma palavra ou outra perdida ali, e algumas que você consegue até tirar por contexto.
Eu tô chegando nesse ponto com o norueguês só na notícia, cara. Isso é muito bom. E aí você pega um contexto, talvez tenha uma palavra que você não entende, mas aí você vai vasculhando, tentando entender. Isso é o Retrieval Memory, pessoal. É isso, é esse ato de você tentar entender aquela circunstância ali. Isso faz muita diferença nos estudos. Eu acho que outros elementos também seriam, na verdade, fica o bizu aí pra vocês, eu não falo isso pra todo mundo. Hein? A forma como eu abordo a aprendizagem de idiomas, eu acho que é um pouco, sendo honesto, assim, é quase meio trapaceiro, assim, é que eu acho. Porque, pra mim, da forma como eu entendo a aprendizagem de idiomas hoje, pessoal, muito brevemente vou contar minha jornada. Eu comecei estudando inglês, aprendendo inglês com jogos, o André também, e a gente foi vendo filmes, séries, etc, etc. Com o tempo a gente foi aplicando e aí fomos progredindo. Depois, com o italiano, eu usei muito, basicamente a mesma coisa, de séries, vídeos, filmes, etc. Tive aulas também, espanhol mesma coisa, alemão mesma coisa, etc. Só que qual que é o ponto? Agora, eu percebi, enquanto eu estava estudando italiano e espanhol, eu tinha muito uma vontade de falar. Tava assim, cara, eu preciso muito falar, preciso ser fluente, etc, etc, etc. Então eu foquei muito nisso. Aí eu desenvolvi um bom nível de fala nos dois idiomas, aí eu não tive mais uso. Eu não tive mais uso porque, veja só você, eu sou um jovem que não trabalha para nenhuma empresa de fora, eu trabalho aqui para o ESA e tudo mais, para o Moonlab. Então, eu não tenho contato com estrangeiros no meu trabalho e não tenho contato com estrangeiros no meu dia a dia, porque agora, nesse exato momento, eu moro no Mato Grosso. Então, aqui não tem muitos estrangeiros. Então, as coisas vão mudar em breve, fica o spoiler aí se você, não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas as coisas mudaram. Enfim, o ponto é, as chances de eu ter a oportunidade de aplicar aquele idioma no meu dia a dia, baixíssimas. Baixíssimas, cara. Então, eu comecei a pensar por que eu vou focar tanto na fala se eu não vou usar. Por que eu tô falando isso pra vocês, pessoal? Se vocês desbloquearem, assim, o listening e o reading, porque nós temos um Big Four, né? Então nós temos o reading, nós temos o listening, writing and speaking. Então nós temos essas 4 áreas que envolvem todos os idiomas no geral. Se eu desbloqueio o reading e o listening, e eu consigo entender tudo que eu leio, e entender tudo que eu escuto, então eu posso consumir aquele idioma pro resto da minha vida. Isso não é bom o suficiente? Pra mim esse que é o ponto. Então, e é muito mais fácil, né? As pessoas são muito obcecadas com falar inglês fluentemente, falar italiano fluentemente. Eu fico, cara, mas se você só adquirir a fluência na escuta e em texto, em leitura, qualquer coisa que você for fazer no futuro vai ser muito mais fácil. É muito essa questão de expectativa, né? Então, assim, como é que você visualiza essa questão de, por exemplo, essa jornada poliglota? Esse é um assunto que a gente vai trazer em outros vídeos também, que é diferentes tipos de poliglota. Mas, por exemplo, essa obsessão das pessoas com a fala, especificamente. Eu acho que é porque a fala, acho que ela é a maior expressão linguística, assim, que a gente tem, né? Você falar com a pessoa, por exemplo, você tá falando com ela, é muito diferente de você estar escrevendo uma mensagem no WhatsApp, a entonação, né? As nuances que a gente consegue passar através da fala, eu acho que isso tudo é muito relevante e acaba se passando erroneamente, né? Relevante para as pessoas olhando de fora em relação ao idioma. Eu tenho um amigo que ele consegue entender inglês tranquilamente, certo? A pronúncia dele não é boa, porque ele não está acostumado a ouvir aquelas palavras, ele está acostumado a ler de vez em quando essas palavras, certo? Ele tem uma proximidade bem limitada com o inglês. Mas esses dias a gente estava lendo a descrição não, mas uma review de um jogo que a gente estava interessado, né? E aí estava em inglês a review, e aí eu pedi para ele ler em voz alta, né? Ele falou, cara, minha pronúncia não sei o que. Eu falei, não, relaxa, fala como você acha que é. E assim, de fato, tinha vários erros de pronúncia, porque ele não sabia onde estava a certa tonicidade de certas sílabas, né? O exemplo que você deu de todos, eu sempre dou esse exemplo. Só para o pessoal entender rapidão, porque eu dei aula de português para estrangeiros e a gente falava sobre muitas das dificuldades de estrangeiros aprender inglês, o português, né? E basicamente a gente tem essas distinções na língua. Então, por exemplo, como que um estrangeiro sabe que sol se fala sol ao invés de sou se a gente não tem acento? Que todos é todos ao invés de todos, se sol se escreve igual, o o é o mesmo e não tem acento.
Então, assim, enfim, pequeno parênteses aí. Yeah. Acho que a única regra fácil que tem disso daí é que toda proparoxítona tem acento. Só isso. É a única coisa que eu lembro. Yeah. E mesmo assim, vai explicar isso pro gringo, né? Tipo assim, ele vai ficar assim, tá, mas é meu irmãozinho. Senhor gringo, que assim, ó, as paroxítonas, elas só vão ter acento se terminar com S, com X, com L, com R. Cara, acho que é uma coisa assim, né? tipo vírus, né? Eles têm acento. Enfim. E aí esse meu amigo, ele leu, assim, com um inglês bem travado, mas ele conseguiu compreender pelo menos uns 90, 95% do que estava escrito ali. Uma ou outra palavra ele perguntava pra mim, assim, pera, isso aqui significa tal coisa mesmo? Eu falava assim, porque ele pegava pelo contexto mesmo. Pelo próprio contexto ele pegou, ele falou, pera, isso aqui eu acho que significa tal coisa, é isso mesmo? Eu falei, E aí, o importante em tudo isso, o inglês dele para falar é travado, mas o inglês não foi uma barreira para ele entender aquilo ali. Claro. Não limitou. Isso, jamais permitem que o mundo de vocês seja limitado pela linguagem Ludwig Wittgenstein. Essa frase é muito marcante para mim. E assim, pessoal, é muito doido, né? E esse que é o ponto. As pessoas, cara, assim, eu recebo mensagem quase diariamente de pessoas falando perdi uma oportunidade de emprego, eu perdi uma viagem, eu perdi uma oportunidade por conta de não ter o inglês. E o ponto é que se você está imerso nessa cultura, eu não digo necessariamente americana, eu digo global mesmo, porque esse é um grande erro que eu vejo das pessoas também em relação ao inglês especificamente. Associar o inglês ao americano. Isso. De tipo assim, eu não gosto do inglês, não gosto dos Estados Unidos, não sei o que, só que beleza. De todos os países que falam inglês, os Estados Unidos é um. Ok que ele é o mais popular, etc., mas é um. Então, tipo assim, a gente precisa do inglês para não ser um analfabeto internacional. Um analfabeto global. Então, assim, quando a gente está imerso dentro dessas realidades, a gente está aprendendo sozinho nesse sentido, porque é esse o ponto, a gente tem que estar imerso dentro desses contextos para não permitir com que a gente perca essas oportunidades. Então, essa seria a minha recomendação, né, para o pessoal, justamente de focar no reading and listening, porque aí você consegue, no mínimo, desenrolar algumas coisas, você não passa tanto perrengue, porque aí porque as pessoas têm esse ponto também, né? Elas querem aprender inglês de uma forma meio harmônica. Então elas querem desenvolver as 4 áreas do Big Four Writing, Listening, Speaking and Reading, elas querem desenvolver as 4 ao mesmo tempo. Elas acham que assim, a aprendizagem de idiomas é algo que você pode simplesmente, uma receita de bolo, joga os ingredientes lá e pronto, só espera maturar. Não, então assim, tudo que quanto mais você consegue entender, é óbvio quanto que vai ser mais fácil para você falar. Então, assim, quando a gente consegue desbloquear o reading e o listening, a gente consegue aproveitar mais essas oportunidades. E olha só que doido. Quanto mais oportunidades a gente tem e mais a gente explora, mais isso dá um feedback positivo para a gente. Mais aumenta a nossa motivação, mais a gente vai gerando esse impacto na jornada e tudo mais. E, pessoal, assim, a gente está focando muito aqui na jornada porque nada adianta, por exemplo, a gente trazer um estudo super aprofundado sobre a memória e tudo mais. Isso a gente faz lá dentro da comunidade Biglobo, mas o ponto é justamente que, assim, mais importante do que a ciência para aprender idiomas é a jornada mesmo. Porque no final do dia, cara, é só você que vai estar lá. Não tem nenhum cientista falando assim, isso aqui funciona mais, hein? Isso aqui para tal pessoa funciona mais. A jornada é muito subjetiva, assim. Então, André, por exemplo, como que você encontra esses recursos para estar fazendo esse tipo de imersão, então, introduzindo a sua realidade, fazendo essa mistura, assim, a gente fala muito sobre isso, né, da gente integrar aquele idioma no seu dia a dia, como é que, estudando sozinho, sem precisar de professor, sem precisar de curso, eu consigo ter um arsenal de recursos. A vontade e a curiosidade são pilares, né, não dá para ir muito longe se você não tiver. As pessoas, elas querem essa técnica secreta, milagrosa, não sei o que vai trazer resultados. Então, a curiosidade e a vontade. O que a curiosidade implica? Primeiro, que você não está satisfeito em não saber. Ou seja, imagino que eles concordem comigo, que existem diversas coisas no idioma que eles estão estudando que eles não sabem. Então, a curiosidade seria em você não ficar satisfeito com um curso, um material pronto. Porque esse material pronto já te deu todas as respostas, então ele ceifa a sua curiosidade. Você não tem a curiosidade de estar pensando qual que é a cultura daquele país, o que eles pensam sobre aquilo,
como eles lidam com aquela situação, que tipo de leis eles têm, qual que é o tipo de arquitetura do país deles. Tudo isso é bom para o nosso aprendizado. Aqui na área de compreensão, ó, mostrando para vocês, aqui perto de Wernicke, a gente precisa desse tipo de coisa para estar desenvolvendo sentido. Então a gente vai estar utilizando ali no midbrain, que é no meio do cérebro. Vou abrir aqui o modelo para vocês. A gente precisa dessas experiências e desses contatos para estar enviando essas informações para o hipocampo estar se comunicando com o sistema límbico e enviando essas informações para o resto do cérebro. Então, como vocês podem ver, ó, o hipocampo está aqui no meio do cérebro, tá vendo? Como vocês conseguem enxergar aqui no modelo. Então a gente precisa ter esse tipo de coisa. E o segundo elemento que o André falou, vontade. Se você não tem vontade, aqui eu vou anexar também para vocês alguns artigos falando sobre motivação e a vontade. Se você não tem um motivo para a ação, as chances de você lembrar são muito menores. Muito menores. Só com duas palavras que o André trouxe aqui, curiosidade e vontade. Olha o tanto de coisa que dá pra gente falar. Enfim. Go on, my friend, go on. Mas realmente, você dissecou muito bem aí o que eu estava pensando quando eu falei isso. Uhum. E tem muita coisa que pode acabar impedindo a gente, né? Tipo, fazendo a gente bater na parede. Mas vamos supor que a pessoa escolha aí um método tradicional, aprender de forma tradicional mesmo. E o que vai acontecer? Provavelmente, chances are que o inglês dela vai ser algo do tipo assim, equivalente ao português de a gente estar jantando e eu falar assim... Os senhores gostariam de água? Tipo isso. Então, com licença, dirigirei-me ao banheiro agora. Sim. Sabe? E, tipo, não, vou ao toalete. Tipo isso. E não fica nem um pouco natural. Tipo assim, tem algum problema com isso? Não, mas... Né, você vai ter essa certa limitação. Né? Exato. Você vai soar unnatural, né? E exatamente. isso é algo que, por exemplo, me incomoda. Né? Pode ser que não te incomode. Tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Às vezes, por exemplo, você está aprendendo uma língua porque você vai usar ela estritamente para negócios. Então, essa aprendizagem formal, né, essa aquisição formal do idioma, não vai ser ruim para você. Mas para mim me incomoda. Eu quero, por exemplo... Só trocar ideia. Quando eu decidi que eu queria aprender norueguês, eu coloquei em mente que eu queria falar como um nativo. Entendeu? Falar como uma pessoa fala na rua. Né? Usar certas, sei lá, gírias que a gente usa, como por exemplo eu acabei de usar, sei lá. Exato. Né? Tipo, tá ligado? Coisas que a gente fala assim, sem nem perceber às vezes. Que eu não diria nem que... Não chamaria de vício de linguagem nesse contexto, né? Mas talvez... It is like... no contexto gramatical a gente vai chamar de vício de linguagem. Mas no contexto do vernáculo, do coloquial, é cultural. Isso. É a linguagem do povo. Exatamente. Vai falar que tá errado? Fulano tá errado falando assim. Não. A gente comete erros naturalmente, pessoal. Então, assim, esse que é o ponto. E olha só que doido, a gente tem essa questão das expectativas, né? Então, quando a gente emerge, eu sempre uso esse exemplo também. A gente está considerando que você tem uma higiene do sono ok, você dorme 8 horas por dia. Você tem 16 horas acordado. Quantas dessas 16 horas estão no seu idioma nativo? Então, o seu idioma nativo, obviamente, influencia na sua forma de pensar. Então, talvez esse sentimento que você tenha assim, de eu estou sempre traduzindo na minha cabeça, seja porque você não está vivendo o suficiente naquele idioma. E também, quando você vive aquele idioma, você pesquisa os seus gostos, os seus interesses ao redor do idioma, dentro daquele idioma, então você vai criando repertório, você vai criando experiências, você vai tendo mais material para estar falando. Tudo isso é muito importante para você estar desenvolvendo a sua jornada. Tem uma coisa que é sobre, a gente fala muito sobre isso dentro da nossa comunidade também, que é a diferença de estudo passivo e ativo. A galera peca muito nisso também. Porque as pessoas acham que, nossa, que bom que eu lembrei de citar isso, porque a galera tem essa fixação, por exemplo, de achar que estudar é só quando você senta a bunda na cadeira e está estudando, que você está focado ali, você isolou aquele período de tempo para você estar focado estudando. Não, o estudo, nós temos níveis de engajamento. Então, tem esse artigo, inclusive, que é muito interessante, ele fala sobre o engajamento ativo. Por isso que nós temos muitas práticas pedagógicas de você ter uma interação a mais com o aluno.
Por isso que as aulas particulares acabam sendo também mais eficientes do que aulas em grupo. O que seria isso? Seria, por exemplo, eu consumir o conteúdo que eu gosto, seria um estudo passivo. Enquanto eu estou fazendo um exercício mais ativo, escrevendo alguma coisa, seria um exercício ativo propriamente. Então você acha que o estudo, a gente pode dizer que ele está mais ligado à mentalidade do que à ação de estudar de fato? Porque a gente pode estar estudando de inúmeras formas, né? Eu posso estudar vendo um vídeo sobre um hobby meu, certo? Então, se eu tiver com a mentalidade, né, de aprender, eu estou estudando. Exato. Né? Exatamente. Eu acho que assim, é interessante isso porque eu acho que não é só a mentalidade, mas também o comportamento, o padrão de comportamento. Então perceba que algumas pessoas, o comportamento delas de estudo é esse ato de sentar a bunda na cadeira e estudar. Porém, outras pessoas, o padrão de comportamento delas de estudo é ser questionador, é ser curioso, é ser investigativo. Isso é um comportamento que, no caso nosso aqui, em busca da fluência em idiomas, é extremamente importante. Esse é um comportamento de um fluente, você ter essa vontade, esse questionamento, essa curiosidade e tudo mais, isso vai gerando um impacto muito, muito grande ali. Então, por exemplo, quando eu estou assistindo um vídeo sobre, eu quero aprender russo em algum momento, eu consigo ler o alfabeto russo, consigo ler, mas eu não sei as palavras. Algumas eu conheço, outras não. Porém, eu gosto muito de boxe. Então, a escola soviética de boxe eu adoro, assim, eu gosto muito do footwork deles, a movimentação e tudo mais, o pêndulo. E tem se não me engano, Raz School of Boxing, alguma coisa assim. É um mestre boxeador russo lá e ele ensina as coisas lá. Então, para mim, ter contato com aquele idioma, né, eu estou aprendendo sobre boxe tendo contato com o russo. Então, aquele meu interesse genuíno faz com que eu aprenda mais pelo contexto, faz com que eu tenha mais, e esse engajamento meu vai transformando esse contato passivo, caso eu queira, em um estudo ativo. O que seria isso? Eu tenho esse contato com lá, eu assisti um vídeo dele. Quais palavras em russo me chamaram a atenção? Quais palavras novas? Como que eu poderia criar novas frases usando aquelas palavras? Se eu fosse improvisar em russo, falando sobre aquele vídeo que eu assisti, o conhecimento que eu aprendi, como que eu falaria sobre isso? Então percebam como isso envolve muito a curiosidade, né, de eu estar buscando aprender aquele assunto em russo ali no caso, e a minha vontade de eu estar querendo aprender a falar sobre aquilo de uma forma natural. Isso seria a relação do estudo passivo e do estudo ativo. Muito doido essas coisas, né? E como inserir isso numa rotina? Cara, uma rotina. Levando em consideração aí o tempo que as pessoas têm livre, né, durante o dia. Isso é muito importante também, porque aí, pessoal, a gente menciona, né, que aprender idiomas não é você conquistar um troféu e colocar na sua estante. É algo que você vai levar para o resto da sua vida, né? É um comportamento, algo que vai fazer parte de você. E é uma mudança biológica. Então, se é algo que vai fazer parte da minha vida como um todo, eu tenho que analisar, portanto, a minha vida. Quais hábitos eu tenho, qual que é o meu trabalho, qual que é o meu dia a dia, quais que são as minhas janelas de tempo. E aqui tem um conceito que a gente fala muito dentro lá da comunidade, que é você aproveitar as brechas. Pessoal, cara, a galera peca muito nisso, muito. Porque eles vão nessa mentalidade de que para estudar é só sentando a bunda na cadeira e não aproveitam as brechas. Percebam, tudo que a gente tem contato com aquela língua, o nosso cérebro processa, ok? Então, tudo que a gente escuta, o nosso cérebro está processando. Então, se eu estou indo para o trabalho, qual que é a distância do meu trabalho? É meia hora? É meia hora de listening ali que eu já posso introduzir. Eu estou tomando um banho, aumenta o volume ali, coloca uma caixinha de som, uma JBL, sei lá, vai escutando alguma coisa, escuta o noticiário. Você está no intervalo do almoço, abre ali o YouTube, assiste um vídeo naquele idioma, siga mais pessoas que falam aquele idioma que você, nativos, influencers, celebridades daquele idioma, introduzir, está indo para academia, escuta um vídeo, escuta um audiolivro, escuta um podcast, está indo para o mercado, mesma coisa, saiu na rua, mesma coisa. Tá limpando casa? Mesma coisa. Aproveitar as brechas. E isso também entra num assunto que, assim, ele é mais pro lado da psicologia, mas aplica aqui. Eu não sei como é com você, mas para mim já aconteceu várias vezes de eu conscientemente não saber a resposta de algo, mas a minha intuição me falava que a resposta era tal. Isso acontece direto comigo quando eu estou fazendo palavra cruzada. Eu amo fazer palavra cruzada. E direto
eu vejo lá o que está escrito e eu falo, cara, não faço ideia do que é isso, mas vem uma palavra na minha cabeça, encaixa, eu coloco lá e eu falo, mano, como é que eu sei disso? Por quê? Porque eu já vi isso em algum lugar. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro, mas não pro meu inconsciente. Exatamente. Tá em algum lugar lá no meu inconsciente. Tá em algum lugar no hipocampo. E aí eu simplesmente segui essa intuição, confiei no meu inconsciente e falei, é isso. Exato. Cara, isso é muito massa, porque assim, as pessoas, isso acontece comigo até hoje, tá, pessoal? Muito normal. Eu não sei, genuinamente, se tem algum estudo ou algum pesquisador que trouxe um conceito, um termo apropriado para isso. Mas, o que eu percebo nos meus alunos e na minha própria experiência, que nem você citou, às vezes, a nossa intuição é tão certeira que a gente duvida dela. Então, às vezes, tinha uma palavra em alemão, isso, cara, tem meus alunos, eu tinha, por exemplo, minha mãe, eu dou aula de inglês para minha mãe também. E aí, às vezes, ela tá em dúvida sobre uma palavra, daí ela tá lendo, ela lê, ela pronuncia certinho, ela sabe a tradução, só que ela imediatamente se corrige. Então, sei lá, se ela lê lá, bridge, né, ponte, ela lê bridge, dela, não é bridge, é bridge, ela se corrige pro erro. Porque a gente tem essa questão de não confiar no nosso inconsciente. É muito doido isso, porque pra mim, e essa é a minha experiência pessoal, tá? E a forma como eu entendo. O que acontece? Quando a gente está fazendo o ato da fala, e a gente está utilizando mais o nosso córtex pré-frontal aqui, selecionando as palavras e tudo, isso tem até no livro do... É Daniel Kahneman o nome dele? Do Rápido e Devagar? Se eu não me engano Pensando Rápido e Devagar, duas formas de pensar, né? Que é basicamente sobre esses dois sistemas. Saíram novos estudos sobre o livro, enfim, mas o ponto é, nós temos esses dois tipos de sistema, né? Onde a gente está pensando devagar, entre aspas, onde a gente está selecionando as palavras, pensando no que a gente vai falar, como que eu entrego melhor a mensagem, e quando a gente está usando o sistema rápido, que é a forma mais intuitiva. Um exemplo disso, quando você vai na cozinha ou entrar no seu quarto, você não pensa e movimentar os seus pés, as suas pernas. Você não pensa assim, ó, estou movimentando primeiro o pé esquerdo, depois o pé direito, estou levantando meu braço, estou abrindo a maçaneta, estou girando a maçaneta. Você não pensa nisso, você só vai lá e faz, porque você está usando o pensamento rápido. A intuição na aprendizagem de idiomas funciona da mesma forma. Quando a gente está pensando demais, a gente está utilizando apenas um retrato ali, porque perceba, o nosso cérebro ele tem um nível de processamento altíssimo. Se eu não me engano, é 11 megabits por segundo. Esse nível de processamento. E só para vocês terem como referência, isso seria o equivalente, isso de forma consciente, isso seria o equivalente a 0,0002% do que realmente acontece de forma inconsciente. Então olha só que doido, a gente não tem nem 1% de tudo que acontece de forma inconsciente. O que eu quero dizer com isso? Você, durante sua vida, você vai acumulando experiências. A pessoa vai acumulando experiências, contato com aquele idioma, vai tendo exposição, tudo isso vai sendo armazenado no nosso cérebro. O motivo do porquê que você não lembra é porque o seu cérebro acha que aquilo não é importante. A gente falou acho que foi o primeiro episódio aqui que a gente falou sobre o desenvolvimento do cérebro. A gente vai trazer mais episódios sobre isso, só que em essência, a gente tem uma coisa chamada período crítico, que é quando após uma determinada idade, ali depois dos 6, 7 anos, a gente vai perdendo a capacidade de aprender tanto a linguagem, porque a gente já desenvolveu os sistemas principais para estar sobrevivendo, existindo ali no mundo. Então, todo esse contato que a gente tem com o idioma vai formando uma coisa chamada, não é chamada, né? Porque eu que inventei esse nome, na verdade, universo simbólico, que é esses símbolos que estão aqui ao redor flutuando na sua mente, que você precisa tê-los para falar. E se você está pensando demais, você vai tirar um extrato dele. Só que se você for de forma intuitiva, aí sim você consegue usar todos eles. Esse seria o ponto. As pessoas negligenciam muito a capacidade delas de serem intuitivas, porque elas têm medo, porque elas têm insegurança. Eu acho que esse é um dos maiores pitfalls assim, da aprendizagem de idiomas no geral, não só sozinho. A gente tem que criar essa confiança, cara. A gente tem que criar essa confiança. De que forma você acha? Você conseguiria criar mais confiança no norueguês, por exemplo, a partir de hoje? Que tipo de coisas você iria aplicar hoje para desenvolver mais confiança? Conversar com pessoas em norueguês. Buscar o estímulo. E como que você iria atrás disso? Comunidade, Reddit? Então, o Reddit eu tenho uma comunidade de aprendizado de norueguês lá, várias pessoas do mundo querendo aprender o norueguês. Tem muita gente que já cria tópicos lá perguntando já tudo em norueguês, tem outras pessoas que
fazem o tópico em inglês, né, tirando dúvidas mais básicas, gente que está mais num nível mais iniciante, né? E, bom, você vê de tudo lá. Né? E lá você pode ativamente interagir com essas pessoas, você pode, nada te impede de encontrar um partner lá, um language partner. Um language Parceiro partner. de língua. E tem o Tandem também, que é um aplicativo que você coloca lá as línguas que você fala e as línguas que você quer aprender. Ele vai mostrar outras pessoas que querem aprender a língua que você fala, né? E que falam a língua que você quer aprender. Exato. E isso daí é muito bom. Eu tentei usar com o norueguês, são pouquíssimas pessoas que tem o norueguês lá, que é impressionante. E aí, tipo assim, eu acho que eu cheguei em umas contas mortas lá, sabe? Mas eu dei a cara a tapa. Cheguei escrevendo em norueguês, né? E eu escrevi, depois eu percebi que eu escrevi algumas coisas erradas, mas eu sei que eu tô aprendendo, eu sei que não é pra ser perfeito. O importante é que eu acho que a gente até aprende melhor errando do que acertando, né? 100%. Isso por vários motivos, na verdade. A gente precisa ter esse feedback, né? Isso até de forma de sobrevivência mesmo. Então, por exemplo, perceba, digamos que imagina o seu parente primitivo de 40 mil anos atrás. Aí ele tá lá num lugar esmo, assim, não tem nada naquele lugar. Aí, de repente, tem, sei lá, uma alcateia de lobos. Aí ele vai e quer pet, né? Ele quer fazer carinho nesses lobos. Ele vai lá, é atacado, sai correndo, consegue sobreviver. Porém, ele não aprende com isso. Ele vai lá, vê uma outra alcateia e fala assim, nossa, que massa, eu quero fazer carinho no lobo. Vai lá, é atacado de novo. Aí ele volta. Mesma coisa, ele não aprende com o erro. Então, se a gente não tem esse feedback, a gente não consegue reorganizar as nossas estruturas cerebrais ali. Isso faz com que a gente não mude o nosso comportamento. Ou seja, se você que está me assistindo agora, você que está assistindo a gente, você que está almoçando, você não está se expondo ao erro, você está atrasando o seu progresso. Você fica tão... Esse sentimento perfeccionista, cara, eu acho que é um dos maiores pitfalls assim, também. As pessoas, elas querem... E pessoal, assim, de verdade, vou fazer uma small rant aqui, um parênteses aqui de 2 minutinhos. Por que vocês têm a obsessão de pronunciar que nem nativo? Tipo assim, eu acho muito doido isso, principalmente brasileiro. Cara, brasileiro, eu acho assim um negócio, nossa, a pronúncia de fulano de tal é ruim, não sei o quê. Apesar de ele ter entregado a mensagem perfeitamente. Ou então, e eu fico pensando, cara, a pessoa quer soar como um nativo, eu fico pensando, pra quê? Primeiro, pra quê? Tipo assim, o que ela quer? Ela quer ser parabenizada, ela quer ser reconhecida por outros... E eu fico pensando assim, não pode ser só parabenizada porque ela sabe que isso é só uma coisa egóica, eu espero. Provavelmente ela não sabe disso. Mas assim, beleza, se não é por pura e simplesmente conquista, talvez seja para impressionar nativos, mas eu fico pensando, mais nativos? Aí eu fico pensando, brasileiro que quer falar inglês fluente. O brasileiro não tem espelho não, cara? Tipo assim, o que ele vai enganar, entendeu? Tipo assim, é nítido quem é brasileiro. A gente não consegue esconder o sotaque, ele é um marcador cultural, cara. A galera não entende isso, tipo assim, não é ruim você falar, por exemplo... Um russo falando inglês. Isso, cara. Um indiano falando inglês. Entendeu? Ou então, um americano que seria, ele fala, sei lá, o americano ele falaria todos as pessoas. Cadeira. Isso, cadeira. Right. Tá vendo? Não tem problema, a gente acha legal, você acha legal. Se eu ouvisse um gringo falando cadeira, eu ia achar fofinho. Que nem a gente acha, eles acham fofinho a gente falar diz. Right? A gente, porque... With. Isso, exato, essas coisas. Então, assim, não tenham essa obsessão, pessoal, de parecer como nativo. O que vocês têm que buscar é, estudando sozinhos ou não, pronúncia clara. Você deixar claro qual que é a sua intenção de fala ali. Isso sim é muito importante para a sua jornada. Não ter essa obsessão maluca com estar falando que nem nativo. Tá? Acho que no aprendizado, isso pode atrapalhar. A não ser que seja um objetivo pessoal seu, um marco que você quer atingir, né? Isso. Seria bacana eu falar como um norueguês nativamente. Eu sei que é muito difícil, mas eu não sei se eu iria querer seguir esse caminho, mas eu tenho total... Você tem a vontade. Tenho a vontade e tenho consciência total de que, assim, não define o que eu sei e o que eu não sei de norueguês. Seria um complemento para mim. E, cara, tem um outro ponto também, que eu acho que aqui a gente vai filtrar muito a galera. Que é o seguinte, percebam que o André tem esse objetivo com o norueguês. Não é com uma língua que ele pensa que, por exemplo, ele vai usar profissionalmente.
Então, ou seja, você está pensando nisso por pura e simplesmente diversão. A gente fez um episódio, se não me engano foi o anterior, falando sobre como aprender idiomas tendo diversão, né? Como você se divertindo é mais fácil. Qual que é o ponto? Eu quero muito falar um alemão assim, do mesmo nível do meu inglês, mas é por satisfação própria. Eu não quero surpreender nativos nem nada do gênero. É um desafio para mim que eu quero superar, só para mim. Só é importante para mim, eu não quero ninguém me parabenizando pelo meu alemão. Eu quero sentir o feeling, o sentimento mesmo de eu estar desenrolando uma ideia alemã assim, ó, pá, 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 pá. Isso é massa. Isso é a vontade. Muito massa isso. Tem um ponto que eu acho importante a gente falar também, que é sobre hábito. Como que a pessoa que está estudando sozinha, ela consegue estar formando esses hábitos para que realmente seja útil no dia a dia dela. Como que a gente transforma isso, né? De forma rotineira, de forma para a gente ter esse contato que seja para sempre. Uma coisa que eu falo muito pro pessoal, e agora o cérebro de vocês vai linkar tudo, eu espero. A gente falou o seguinte, a gente falou da importância de você ter interesses, né, você começar a estudar a partir desses interesses, de você ter essa curiosidade para estar indo atrás desses materiais e você ter essa vontade também. Ou seja, se você tem isso, eu estou argumentando que a tendência é que através do tempo o seu contato com o idioma seja cada vez maior. Porque a pessoa ela modulou o ambiente interno dela e está modulando o ambiente externo, procurando pessoas para estar conversando, aplicando, etc. Tudo isso implica um hábito, que seria o hábito de estar tendo contato com aquele idioma. E a gente precisa, pessoal, em termos de criação de hábito, a gente precisa enviar estímulos de recompensa ali no nosso núcleo accumbens, porque é ali que é produzido o nosso neurotransmissor tão popular chamado dopamina. Dopamina é o que transforma em motivo para a ação, motivação. Pequeno parênteses aqui, motivação é mais importante que disciplina, tá? Porque as pessoas têm essa confusão, né? Então, assim, as pessoas acham, por exemplo, que elas precisam ter disciplina para aprender inglês. Disciplina seria o quê? Na mente das pessoas. Você tem que estudar, mesmo tendo vontade ou não. Você tem que fazer aquilo porque você tem que ter disciplina. Isso traz uma rigidez. Uma rigidez enorme, e as pessoas que falam isso não entendem que essa disciplina, esse ato de você fazer, mesmo não querendo, é porque você tem um motivo para fazer aquela ação. Isso é motivação. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Não fiquem obcecados com essa grind culture, essa hustle culture, que seria essa coisa de você ser obcecado em ser overachievers. Cara, muitos termos que não tem em português, né? Pois é. Mas é de você ser assim, de você ter conquistas além do que seria esperado de você conseguir fazer grandes feitos. O que eu quero dizer com isso? O maior motivo aqui, o que vai te fazer ter essa motivação, essa energia, essa disposição para estar estudando, é você ter esses objetivos muito claros, essa noção a longo prazo, você fazer essa transição mesmo do você no seu idioma nativo por você naquele idioma que você está estudando. Isso vai fazer com que facilite o seu hábito. Porque, por exemplo, a pessoa que fez essa transição, ela abre o YouTube dela já tem vídeos naquele idioma, ela abre o celular dela, o celular já está naquele idioma, as pessoas que aparecem no feed dela são daquele idioma, são daquele país, são daquela cultura. Os livros, se ela vai ver as recomendações do Google, né, de, sei lá, notícias e artigos, tem o Google Discovery, geralmente as pessoas têm default setting no celular. O que eu quero dizer com isso? O Google recomenda a pesquisa, né? Às vezes eles mostram, ó, essa notícia, ó, essa manchete, ó, isso daqui. A pessoa já vai ter ali manchetes e notícias naquele idioma que ela está estudando. Então, tudo isso vai facilitando. Outra coisa que eu acho interessante também seria a pessoa ter sempre um papel e caneta rápido, de fácil acesso, ter um grupo no WhatsApp ou no Telegram só com ela, para ela poder estar enviando texto, escrevendo, mandando áudio. Que outras dicas você acha que dá para a pessoa facilitar esse hábito? A gente está tendo contato. Dá pra usar o reflexo condicionado, né? Condicionamento Pavlov, como você quiser chamar, dá pra usar isso tranquilamente. Tipo, vamos supor que você cria o hábito de toda vez que você almoça, você descansa uma meia hora, você toma um copo de café e depois desse copo de café você começa a estudar o idioma que você está tentando aprender. Vai chegar um ponto que você vai almoçar, você vai sentir essa vontade de descansar e tudo mais. Depois que você tomar o café nesse horário,
você vai sentir vontade de estudar aquele idioma, porque seu cérebro se associou àquele padrão. E a pessoa pode até colocar uma recompensa. Né? Da mesma forma que se ela começar a estudar o idioma, ela vai sentir vontade de tomar café. Ela pode até colocar como prêmio, assim, no início, né? Assim, eu não quero que vocês se habituem a ficar comendo chocolate, tá? É só um exemplo. Mas, por exemplo, ela faz uma sessão de estudos e aí no final da sessão ela pode comer aquele chocolate ou algo do gênero. Só um exemplo besta, assim, para vocês entenderem, né? Então, por exemplo, eu só vou fazer os meus hobbies, me divertir depois que eu completar essa sessão de estudo ativo aqui. Tem essas coisas, assim, isso vai facilitando, vai criando esse hábito, vai gerando a recompensa ali. E isso varia muito, muito, muito mesmo para qualquer coisa, porque, por exemplo, quando eu estou, seja estudando, trabalhando, lendo, fazendo qualquer coisa que seja, eu trabalho no computador, então, take it with a grain of salt, mas... Lidar com ressalva. No meu caso, né, o que acontece? Eu não consigo focar a minha mente por muito tempo na mesma coisa. Então, se eu estou trabalhando lá, eu preciso fazer alguma coisa que vai durar, que vai demorar 1 hora e meia, direto eu começo a fazer e aí tipo, passam uns 15 minutos, 20 minutos, eu abro o jogo, eu vou jogar um pouco, eu jogo uns 10, 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Você reseta ali o... E aí eu volto e dou mais uma adiantada naquilo ali que eu preciso fazer, sabe? Mais meia hora, mais 40 minutos, e vou dando essas pausas, e não tem nada de errado nisso. Claro, total. Isso daí entra muito naquela coisa de que cada pessoa tem a sua jornada, tem o seu método, né, vai desenvolver o seu método de aprendizado, né? Não existe o certo e o errado para aprender. Exato. Pessoal, vocês escutaram a cigarra aí também, né? Ela veio dar bom almoço para vocês. A última coisa, pessoal, que eu diria assim para vocês, pra gente concluir esse episódio, tenham metas claras, assim, objetivos claros, no sentido de não necessariamente você falar que nem um nativo, etc., mas você conseguir ler um livro sem ficar pesquisando tanto, sem que tenha fricção no seu estudo. Você conseguir assistir um filme sem legenda, um vídeo sem legenda, você conseguir conversar 5, 10 minutos de fala com um nativo. Tudo isso vai sendo importante para a sua jornada. Você ter essas metas claras que você vai dando check, aquela recompensa, vai gerando um boost de dopamina para vocês, vai auxiliando sua jornada. Alguma dica final, André, para o pessoal? Uma dica que me ajudou, que eu posso dar aqui, que me ajudou bastante, tanto no inglês quanto no norueguês, aprendam a pronunciar o alfabeto. Isso é muito importante. Total. Por mais que não entre na questão da pronúncia, que a gente tanto falou aqui, que não é o mais importante, na hora que você estiver lendo, você vai estar lendo ela da forma que ela deveria ser pronunciada. Ou pelo menos você já vai ter uma boa ideia de como pronuncia certas palavras. Exato. Né? Então procura um vídeo de, sei lá, vamos supor que você está aprendendo inglês. Procura um vídeo de um americano lendo o alfabeto letra por letra. Né? Eu fiz isso com o norueguês e eu ainda não memorizei 100% porque eu só assisti uma vez, né? Eu negligenciei isso daí, procrastinei legal. We've been there, brother. E outra coisa também é que além do alfabeto você pode fazer isso com números também. Exato. Eu sei contar em alemão até hoje. Massa. É isso. E pessoal, assim, quando a gente entende o alfabeto, é por isso que a única coisa que eu aprendi russo foi isso, foi ler o alfabeto. Por quê? A gente vai trazer um episódio para vocês também falando dos níveis de processamento da linguagem. Quando você entende o alfabeto, isso vai reduzindo o gasto energético para você estar produzindo aquela linguagem. Fechou, pessoal? Tudo isso a gente traz com mais profundidade dentro da nossa comunidade Biglobal. Então, todo o nosso arsenal, tudo que a gente tem aqui de recurso para você estar aprendendo qualquer idioma usando as neurociências, tá bom? Então, escaneiem o QR Code aqui, se inscrevam no canal, deem like, compartilhem com as pessoas que estão aprendendo idiomas e eu vejo vocês na semana que vem. Fechou? Até mais. Até mais, galera.